O TSE, Superior Tribunal Eleitoral, está realizando nesse momento a sessão que pode culminar com a inelegibilidade do presidente Bolsonaro, ou seja, fazer com que ele fique 8 anos sem disputar uma eleição, perdendo assim os seus direitos políticos de votar e ser votado. Parece brincadeira, mas é real. O que a gente está vendo nas transmissões, os detalhes externados pelos ministros do Supremo, os ministros do TSE, constituem um verdadeiro quadro de horror. É uma mistura de canalice, banditismo com irresponsabilidade, uma lesão à pátria, o rasgar da Constituição, constitui uma ameaça à nossa democracia. O fato de Bolsonaro estar hoje tendo a sua vida política analisada não é por nenhum crime grave. Paz, meus senhores. Bolsonaro está tendo a sua conduta avaliada pelo simples fato de se reunir no palácio com embaixadores. E isso é um direito que lhe conferia como presidente. Incrível, no meio a tudo isso, são os 2 pesos e 2 medidas. Bolsonaro se reúne com embaixadores, está sendo penalizado, porque me parece que, pelo que tudo indica, o resultado final desse processo é carta marcada, ou seja, será transformado em inelegível. Enquanto isso, Lula, que se reuniu com ditadores sanguinários, corruptos, que tiram a vida do seu próprio povo e são procurados pela Justiça Internacional, reuniu aqui no Brasil, continua livre, leve e solto, como presidente do país. Paz, meus senhores. Então, por aí você vê que o Brasil não é sério, que nós não vivemos uma democracia e que essa sanha louca e tirana do TSE/Supremo Tribunal Federal está arrastando o Brasil para uma situação imaginável de autoritarismo. Ou seja, o Brasil tem tudo certo para dar errado. O que nós estamos vendo no dia de hoje, orquestrado pelo TSE, com o claro objetivo de tornar Bolsonaro inelegível, não atinge só o Bolsonaro, é como uma tapa na cara da nação. Quem está sentado no banco dos réus no dia de hoje é a democracia brasileira, com seus quase 60 milhões de votos. O que está sentado no banco dos réus, analisado, sendo exposto de uma forma criminosa, lesiva à pátria, é a nossa soberania, é a nossa seriedade, é a nossa liberdade, é a nossa democracia. Tudo isso é preocupante e vem acontecendo sobre os olhos daqueles que poderiam estar fazendo algo para combater essa sanha tirânica, no caso, o Congresso Nacional, capitaneado por Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e até mesmo as nossas Forças Armadas, que de uma forma covarde, vendilhona, fica em silêncio diante dessa lesão à pátria. E quando eu falo assim, eu não clamo as Forças Armadas para dar um golpe de Estado, não. A democracia, mesmo com seus defeitos, é o melhor regime de governo que um país pode experimentar. Não é golpe que defendemos, mas sim uma provocação das Forças Armadas aos demais poderes, sentar numa mesa, fazer um pacto nacional para que cada um exerça tão somente o seu papel, respeitando a harmonia e a independência, não se colocando acima do bem e do mal, tendo em vista que hoje o Brasil vive, sim, inquestionavelmente, uma ditadura de toga capitaneada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso é fato. E o Brasil precisa voltar à ordem. A situação do Brasil não está normal. As instituições estão em rota de colisão, outras estão se colocando acima e outras abaixo, e nunca no mesmo nível.
E só quem poderia fazer esse papel apaziguador para trazer o Brasil à ordem seriam as Forças Armadas. Mas essas Forças Armadas nossas constituem uma vergonha e está aparelhada, em especial o Exército, em que os seus generais só fazem comer, beber, dormir e viver de forma parasitária, não colocando em prática o seu juramento, que é defender a soberania do Brasil, a nossa democracia e a ordem, lamentavelmente. Quando você vê as Forças Armadas no pátio do quartel cantando, gritando, ladrando, falando palavras como ordem, progresso, soberania, democracia, dar vida pela pátria, meus amigos, na prática isso não funciona. Tudo isso são joguinhos de palavras demagógicas que compõem musiquinhas patéticas militares que não condizem com a realidade. O que está no banco dos réus hoje, sendo analisado pelo TSE, não é tão somente Bolsonaro. É a nossa democracia e mais de 60 milhões de brasileiros. Que Deus tenha piedade desse país, que se transformou numa bandidolatria. Que Deus tenha piedade do nosso Estado, esse Estado brasileiro tão lindo e tão pujante que corre perigo. Estamos caminhando para os braços e ao nível de Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte e outras ditaduras. O Brasil não merece isso. E tudo isso vem acontecendo sobre os olhos covardes daqueles que deveriam fazer algo e não fazem. Mas, parafraseando Martin Luther King, abre aspas, aquele que vê o mal ser feito, podendo fazer nada faz para impedir esse mal, colabora com o mal, e é mal também. Fecha aspas.